Olá, querida fraternidade de luz, tudo bem com vocês? Vamos lá para a leitura em Yang. Vamos ver o que tem hoje para nós de recado do espiritual. Vamos ver aqui, peço ajuda às consciências que estão presentes nesse momento. Vamos ver as consciências que estão neste momento. Easy. Why. Easy. Why. Easy. Why. Qual que é a frequência geral? Qual é a frequência geral? Criatividade. E o forasteiro. Tá. Bom, a frequência geral no momento para todos nós. Aqui está sendo pedido que a gente caminhe por estradas que a gente nunca foi, tá? Por estradas que a gente nunca percorreu, que a gente use a nossa parte criativa para que a gente expanda a nossa consciência, tá? Então, aqui está falando de uma energia ligada à imperatriz, tem a ver com a criação, tem a ver com a expansão, tem a ver com a abundância e prosperidade. Aqui fala que a gente não deve temer o novo, o que vem, tá bom? Essa é a energia geral. Vamos iniciar pela energia do feminino. Energia Yin, qual que é a frequência? Energia Yin, qual a frequência do Yin? A gente tem aqui rompendo uma estrutura. E apego ao passado. Bom, aqui fala que o Yin está passando pelo momento de soltar mais uma camada. São várias camadas aqui. Nesse momento, o Yin está no processo de florescimento, de uma nova energia. Isso está sendo um processo fácil? Não, porque ali a flor está nascendo na rocha, né? Nas pedras. Então, é num momento assim onde não há um terreno propriamente dito fértil, tá? É um terreno ali hostil, é um momento assim de nascimento doloroso, tá? Eu não vejo que esse processo ele está sendo fácil para o feminino. Eu vejo o feminino crescendo, expandindo, mas é através de uma grande pressão, tá? Aqui a gente pode observar essa pressão ocorrendo, tá? Bom, vamos ver a energia masculina, o Yang. Qual que é a frequência? O silêncio e a receptividade. Bom, o que eu vejo aqui dessa frequência, né, do masculino? Eu vejo o masculino bastante introspectivo, olhando para dentro, captando toda a frequência que está ao seu redor. O masculino bastante pensativo, né? Enquanto o feminino está se expondo, né? Exteriorizando, o masculino está interiorizando. Eu vejo que o masculino aqui entrou num processo novo, aceitou o novo. O masculino aceitou o novo. Só está se adaptando energeticamente a esse novo. Que o espiritual fala de ambos, apego ao passado.
e temos aqui o rebelde. Bom, reforçando a frequência aqui, tem uma crescente, o 4 aqui e aqui o 5. Então, ambos estão no processo de crescimento. Aqui fala muito do sistema de crença, muito da casinha, né? O sistema que a gente carrega, de pensar sempre do mesmo jeito, de querer tudo sempre do mesmo jeito. Então, aqui o espiritual fala que o processo de ambos está ligado à quebra, rupturas, né? De crenças, nesse momento. Então, sempre, pelo menos nesse momento, está tendo essa limpeza em relação ao passado, muita limpeza, muita ressignificação, o masculino ressignificando muita coisa, tem uma forte frequência do masculino ligado ao feminino, né? Recordação, recebendo muito, conseguindo sentir o ambiente, né? O feminino, o masculino conseguindo essa captação. O feminino ele está conseguindo exteriorizar o que estava interno. Eu sinto que enquanto o masculino faz um mergulho profundo nas emoções, o feminino exterioriza isso, né? Então, se a gente for falar assim, um vocabulário mais simples, objetivo, dinâmico, né, prático, o feminino vai falar, vai soltar o que está preso e o masculino vai engolir aquilo e vai se aprofundar nesse emocional do feminino. Então, o feminino entra numa frequência em algum momento yang, de exteriorizar, e o masculino engole aquilo que o feminino envia e começa a grande transformação no emocional desse masculino, tá? Feminino, qual a frequência do feminino? Rainha de copas e a torre, tá? Que vem antes, 9 de paus e o mago. Então, parece que o feminino ele tentou proteger uma estrutura aqui, até mesmo tomando algum tipo de decisão ligada à manifestação. Pode ser que o feminino, alguns femininos, buscaram um mestre ou a manipulação de frequência, energias, tá? Só que aqui não teve como evitar a ruptura, tá? Aqui, é claro, tá tudo ligado, né? Mas a ação que o feminino tomou de iniciar uma nova jornada ali, num passado recente, para tentar proteger algo, acabou não acontecendo da maneira que o feminino esperava. E teve a torre, tá? Isso eu tô falando num passado recente, no máximo 15 dias. O feminino entra com a energia da rainha de copas, que é uma energia totalmente de cura, tá? É uma energia de regar, de curar. Eu acredito que tem muito a ver aqui com o emocional. O feminino, ele passa por um momento de exteriorizar o que estava interno, sabe? Porque aqui, se vocês observarem,
ela satura, né? Ela satura a planta, porque ela joga essa quantidade de água e quando a gente coloca muita água numa planta, ela apodrece, né? Apodrece ou ela transborda ali, né? Porque é o excedente. Eu acredito aqui que por essa atitude que o feminino tomou, que não teve resultado, aqui o feminino acaba transbordando o emocional, tá? E pode parecer loucura esse transbordamento do emocional do feminino, desequilíbrio, aí vai de cada um, né? Como cada um interpreta a vida. Mas dentro dessa interpretação espiritual, o feminino só exteriorizou o que estava saturado dentro de si, né? Ou vai exteriorizar. E essa vai ser a grande virada, porque a hora que o feminino coloca para fora isso, é que a mágica acontece, o renascimento, né? A magia acontece. Então tá tudo desenhado desde o momento que o feminino tomou esse passo no passado recente de manifestar, tentar manifestar algo diferente em relação a essa situação. O feminino já estava ali dando os primeiros passos para se, eu acho que é implodir que fala, se autodetonar. É o que eu vejo aqui, tá? Vamos ver a frequência do masculino. Qual a frequência do masculino nesse momento? Qual a frequência do masculino nesse momento? Agora 10h44. Vamos ver qual a frequência do masculino nesse momento. Masculino, Pagem de Paus. E o Cavaleiro de Espadas. E o Pagem de Copas. Então, a frequência do masculino aqui é uma frequência de avanço. E eles estão pedindo para que eu fale para vocês que estão assistindo que essas cartas iniciais, que nem a flor aqui na rocha, o silêncio, o desapego, né? O apego ao passado, são cartas que a gente tem que atingir. Conforme eu vou fazendo a leitura, ela é do futuro para o presente, tá? Eles estão falando isso. Porque tem oscilação. Se você não prestar atenção, você acha que não tem começo, meio e fim a leitura, tá? Essa organização, para quem entende o espiritual, é fácil, mas para quem segue 1, 2, 3, 4, fica confuso, tá? É isso, só explicando. Então, aqui fala que tem um movimento do masculino aqui, uma energia de pajem. Então, tem alguma situação que requer movimento, um certo jogo de cintura, porque tem comunicações aqui sérias. E, ao mesmo tempo, aqui mostra que se o masculino conseguir receber muito bem, digerir, ter uma flexibilidade com essa questão do feminino, vem um Pagem de Copas, que é uma energia muito harmônica, e esse masculino ele vai conseguir receber talvez essa energia um pouco irada, com mais carinho, mais amor, tá? Então essa frequência que o masculino vai transmutar, porque tem uma energia aqui de transmutação que vai acontecer. E pelo que eu estou entendendo aqui, é algo inédito, tá? É algo novo. O masculino ele não agiria assim se fosse num passado aí remoto,
não agiria assim, mas agora com esse movimento de transformação, o masculino ele vai conseguir transformar essa frequência um pouco agressiva que exige um movimento, exige um novo desafio, né? É um novo desafio, exige uma sabedoria. O masculino vai receber como algo divino, tá? E aqui entender, sair de uma energia netuniana que confusa. Talvez o masculino olhasse para o feminino como um ser confuso, né? Um ser ali que ilude, que, que não sabe escolher, ou que não tem equilíbrio emocional. A avaliação do masculino aqui em relação ao feminino era muito confusa. O masculino ele não conseguia definir o feminino. E provavelmente isso trazia danos para ambos, né? Mas principalmente para o feminino, né? Que não era compreendido esse lado emocional, né? E agora com essa situação, com esse transbordamento, né? O feminino vai botar para fora, o masculino vai conseguir engolir, sentir, receber e lidar com tudo aquilo que o feminino vai exteriorizar e vai conseguir transmutar. É algo muito novo mesmo. Mas eu acredito que vai ser uma experiência assim única para o masculino, tá? O masculino ele vai conseguir entender o peso, entende? O peso do feminino, porque tem um peso que o feminino carrega, tá? Então, nessa transmutação, o feminino vai jogar para o masculino o peso, tá? O peso mesmo, algo que estava acorrentando, estava deixando o feminino pesado, lento, e vai ter essa transferência. Vamos ver o sentimento do feminino pelo masculino. A morte e o cavaleiro de paus. Então, aqui para mim tá nítido que esse nascimento do feminino, esse desabrochar na rocha ali, vai ser muito difícil e deve estar sendo difícil para o feminino, porque a flor nascendo ali, a gente está falando da conclusão desse processo que a gente está iniciando, né? Hoje é segunda, dia 9 de junho, então a gente está iniciando esse processo e então a conclusão, né, no final do ciclo da próxima leitura é que esse renascimento já tem ocorrido, mas aqui fala que é sobre uma pressão muito grande, não tem um ambiente aí de, qual é a palavra, gente? É como se fosse um ambiente convidativo, um ambiente agradável para que haja esse florescimento. É através aqui de pressão, de porrada, que esse feminino ele vai desabrochar aí. E aqui, como eu disse, para mim tá nítido que o feminino ele gostaria de ter avançado de uma maneira totalmente diferente. A gente vem aqui com os enamorados, aqui, Eremita e o Rei de Paus.
o feminino decide aqui seguir um caminho individual, onde tem uma reflexão maior sobre o caminho, sobre as escolhas, uma priorização e uma sede muito grande de avançar. Só que aqui eu vejo que o feminino foi barrado, né? Barrado assim pela foice da morte, da energia da morte mesmo aqui, né? A gente tem a morte, então houve um corte ali. Imagine assim a cena que o feminino está em cima de um cavalo, cavalgando com muita sede de chegar num lugar e de repente algo tomba o cavalo e o feminino cai, né? E não deu para o feminino concluir o que estava ali em mente, né? Após ter decidido ali essa individualidade, o feminino cai, né? E aqui o momento de levantar é o momento que esse feminino está passando. É um momento muito difícil porque está ligado a antigos valores, está ligado a essa decisão recente, que para o feminino é o passo certo que estava sendo dado ali e que agora a coisa iria acontecer, e a foice da morte passando ali, derrubando o feminino, coloca o feminino numa posição bastante delicada, né? É uma energia ligada a Escorpião. E o 7 de ouros, exatamente. E o mago, novamente. Aqui faz o feminino questionar as habilidades, faz o feminino questionar totalmente a sua capacidade de manifestação, mas totalmente, tá? O mago, com o 7 de ouros aqui, é você parar e pensar assim: é para mim isso? Eu continuo focando nisso? Sabe, é uma energia muito profunda, porque essa morte que está acontecendo, ela faz com que morra uma versão do feminino. Tem uma crença que está sendo depurada, que está sendo substituída. A gente está falando de mentalidade, tá, gente? Mentalidade. E aqui vem esse sentimento de eu estou manifestando o quê? O quê? Esse poder que eu achava que tinha de manifestação é real, porque o investimento que eu fiz aqui, eu caí no chão. Então eu vejo assim que em relação a sentimento com o masculino, há um questionamento profundo assim do feminino se é real isso, tá? É real se isso não é fantasioso, se isso é real, se realmente esse poder de manifestação, se essa colheita ela é real. Então eu, assim, nesse momento da leitura, eu vejo que esse processo para o feminino, para a energia, né, está sendo muito complexa. Se a gente pensar a energia como uma pessoa, uma persona ali, né? Fala de um momento assim muito conflituoso, muito irado, um momento muito delicado para o feminino, porque aqui tá sendo questionado com esse cair no chão, porque o feminino tá no chão e está sendo questionado esse poder de manifestação. O que eu estou manifestando? Esse é o resultado do meu poder?
sabe assim? Então eu vejo que o sentimento do feminino em relação ao masculino em si, o sentimento é de questionamento. Questionamento feminino, não sei se a frase correta é essa, mas o feminino está colocando em xeque ali o quanto é capaz de manifestar ou se tem algum tipo de força mesmo de manifestação. Porque aqui, pelo que eu estou entendendo, muitos femininos acharam que tinha uma força extraordinária de manifestação. Quando a gente fala do mago, a gente está falando com bruxo, com bruxa, com magos, a gente está falando com pessoas ligadas a qualquer linha de pessoas que manifestam baba, ialorixá, feiticeiros, manifestadores, qualquer tipo de pessoa que acredita que tem um poder maior e que comanda as coisas. E aqui, pelo que eu estou vendo, nesse processo, muitos aqui tendo diagnóstico de doenças gravíssimas. A gente tem Plutão aqui na mesa, doenças gravíssimas, falência, coisas muito pesadas acontecendo e entra naquilo, porque num passado recente esse feminino entrou nessa frequência de manifestador, né, na energia do mago. Eu tenho o poder de manipulação e de manifestar a minha realidade. E isso vem muito de linhagem, o 7 de ouros, né? Vem de resgatar essas raízes. E aqui caiu do cavalo mesmo, a foice passou, e aí entra aquela questão, né? Até que ponto a gente é dono do nosso destino? Eu vivo falando isso, mas é muito complexo no momento histórico que a gente fala da física quântica, onde tudo é possível, onde a gente tem o total poder de manifestar qualquer tipo de realidade. Então é muito complicado eu falar de ferramentas que falam o contrário, né? Que a gente sim, a gente tem momentos de escolhas, mas são momentos chaves que não são, não somos nós que escolhemos, sabe? Não somos, assim, não é a gente que escolhe. E isso é muito difícil para quem sempre teve assertividade, sempre teve assertividade. Eu falo muito isso e eu volto a falar. Dentro da minha ignorância de conhecimento, o que eu já vi até hoje que se você vem com céu bom, se você vem com nome bom, se você vem com dia bom, você tem tudo o que você quer. Tudo, tudo, tudo. Você pensou, tá alinhado com o que você quer. Você pensou, tá alinhado, né? Eu acredito que vocês já viram aquelas pessoas que falam assim: ah, eu pensei no meu marido e eu acabei materializando ele. Esses dias eu vi uma moça no TikTok, ela falou assim, ó, quando eu era pequena, eu falei que até os meus 40 anos, se eu não me engano, tá, gente? Eu iria viajar por 40 países. Ela falou isso de criança e ela cumpriu, ela cumpriu. E daí eu olhando para ela, quem não tem o conhecimento ignorante que eu tenho, fala, nossa, que maravilha, olha que pessoa que ela é. Mas dentro do conhecimento que eu tenho, estava no mapa dela. Estava no mapa dela. E ela tinha total ambientação ali, o externo dela, para ela fazer essas viagens. Ela tinha o dinheiro na conta, ela tinha o sobrenome que ela veio, tudo facilitando o movimento dela dentro desses países.
entende? Tá tudo ligado. Então, eu acredito que o difícil, né, entra naquilo que o oráculo falou para o Nil e tá certo mesmo. A gente não veio aqui para tomar decisões. A gente veio entender por que tomamos essas decisões de estarmos do jeito que a gente está, sabe? Do jeito que a gente está nesse momento. A gente só veio para compreender por que eu escolhi isso. Então, o autoconhecimento vai fazer com que você fale, tá, entendi, por que eu escolhi isso e não escolhi aquilo. Então, dentro dessas ferramentas que eu trabalho, já está tudo muito desenhado. Agora, dentro da física quântica, você está em constante transformação e tem vários caminhos que você pode seguir. E que isso vai depender da sua frequência, né? De como que você vê, enfim. Aqui, para esse feminino que eu vejo aqui, é um feminino que tentou manifestar uma realidade, achou que tinha o poder para isso, e aqui a foice, que para mim a morte é uma energia do universo, porque é um arcano maior, né, o arcano 13, passou a foice, falou, não, não. Quem tem autonomia aqui para decidir alguma coisa não é você, não são seus antepassados, é a gente. O propósito maior aqui é além do seu umbigo. Sabe assim? Teve um choque ali, nesse feminino. Se não teve ainda, vai ter, né? Porque a gente está iniciando do futuro para o presente. Então, eu vejo que o sentimento do feminino em relação ao masculino é um sentimento de questionamento, questionamento mesmo, sabe? Se tem algum tipo de controle mesmo sobre a situação. Vamos ver o sentimento do masculino em relação ao feminino. 7 de paus, a força. Então, o sentimento do masculino, né? Eu vejo aqui o masculino recebendo algum tipo de comunicação e tendo ali que se controlar muito para manter uma estrutura, né? Eu vejo aqui que houve algo na frequência desse, na rotina desse masculino que traz um desafio, uma comunicação ali. E esse masculino tendo que lidar com muitas emoções, tá? Ligado ao feminino, muitas emoções. E eu vejo que, devido a isso, qual que é o sentimento do masculino hoje? Eu preciso me proteger. Eu tenho informações o bastante para que eu consiga me proteger desses ataques que vêm. Porque o feminino, ele está no 7 de ouros, então ele está questionando o porquê que ele não colheu algo em relação ao masculino, o poder de manifestação, e o masculino, ele está recebendo essa frequência do feminino como um ataque, entende? Como se fosse um ataque. Nesse momento da leitura, lembra que a gente está do futuro para o presente, estamos voltando. Então, o masculino, ele entra nessa frequência e fala, poxa, tem alguma coisa errada aqui, eu tenho que me proteger, e eu tenho conhecimento para me proteger disso. Então, aqui mostra que antes do masculino fazer esse mergulho de engolir tudo que o feminino vai, né, ali botar para fora, ele passa por esse momento. Eu estou sendo atacado e eu preciso me defender. E eu tenho aqui o conhecimento para que eu me defenda disso. Então, mostra que o masculino ele estava numa posição de privilégio
e ele tinha as ferramentas na mão, tá? E de movimento e transformação. Já o feminino estava numa energia passada, ligado a uma linhagem, uma família, estagnado, esperando uma colheita antiga. Uma colheita totalmente antiga. E querendo manifestar desse masculino essa colheita. Então, teve um choque de tempo. A gente pode falar que o feminino ele estava trabalhando num tempo antigo e o masculino, né, estava trabalhando no momento presente, tá, histórico mesmo, com valores presentes, e esse masculino e esse feminino se abastecendo de coisas ancestrais, antigas, sabe? E de família, de coisa que investiu lá há 30 anos, 20, 10 anos atrás, pressionando esse masculino, entende? Então aqui houve um choque e pelo que eu entendo aqui, o feminino tá agora caído, pensando por que não a colheita, e esse masculino aqui, com toda a ferramenta, né? Na verdade, a vantagem, porque está vivendo uma questão presente e não passado, igual o feminino. E aqui o masculino, ele vai receber muito bem, porque quando o feminino vir, né, e botar para fora, ele engole e sente ali, ele consegue organizar e ver o peso que esse feminino carrega, tá? Vamos ver aqui o pensamento. Qual é o pensamento desse? Qual é o pensamento desse masculino? Qual o pensamento? 3 de espadas e temos a torre e o louco. Bom, aqui o pensamento do masculino em relação ao feminino, tá? Aqui o masculino vê que tem uma torre ocorrendo para o feminino. Para o masculino, aqui a justiça está sendo feita, tá? Para o masculino, a justiça está sendo feita. Mas, ao mesmo tempo, o pensamento do masculino é que o feminino ele está passando por um momento difícil, que algo interferiu nos planos do feminino e que o feminino vai ter que entrar na energia do louco, que é uma energia totalmente de se retirar de um lugar, vai ter que se retirar de um lugar, cortar o elo com algum lugar, porque o louco vem aqui, né, se jogando aqui, né, com a tesoura na mão. Então, o pensamento do masculino é que uma situação aqui, talvez alguém entrou no meio, né, dessa relação do feminino com o masculino, né, dessas duas pessoas, né, o feminino e o masculino, a gente pode falar assim, entrou no meio, trazendo essa necessidade de ter algo novo, porque já tinha uma divergência. Agora entra uma terceira energia que acaba ocasionando essa ruptura e essa necessidade de entrar no novo, né, e cortar esse elo com o passado. Porque, volta a falar, o feminino, ele estava muito numa frequência passada. Estava na frequência, né? Vamos ver o pensamento do feminino com o masculino. 5 de paus e o hierofante. E o 6
de ouros. Então, o sentimento aqui do feminino em relação ao masculino é que houve um conflito aqui de valores. O feminino pensa que foi sabotado pelo masculino, tá? E até mesmo pelo espiritual ou pelo um sacerdote foi sabotado. Então eu vejo assim o feminino no momento de muita assim de muito conflito, porque o feminino realmente pensa que houve uma sabotagem, que houve ataque, que se esforçou pouco ou que foi rasteiro, teve alguma coisa que o feminino interpreta como sabotagem, como sabotaram mesmo os resultados do feminino, né? E tem autoridade aqui, sabe? Tá ligado aos compromissos, tá ligado ao merecimento e o feminino realmente não tá no momento bom. A nível mental, é um momento de mudança, claro, eu não posso deixar de falar isso, mas é um momento de questionamento total das parcerias, de quem coloca como autoridade na vida, com quem firma os compromissos. Tem uma crise aqui para o feminino. E assim, o feminino ele estava se esforçando muito, mas era dentro dessa base antiga. E o masculino, pelo que eu entendi, estava lidando com uma base mais atual, tá? E o feminino estava esperando colher algo porque aconteceu isso, aquilo, e coisa antiga. É como se o feminino tivesse que entender aí, depois de muito custo, que o que passou, passou, que não vai alterar o passado. Entende? Qual que é a intenção do feminino? 4 de espadas e o as de copas. Bom, aqui eu vejo que o feminino vai dar uma pausa. Tem o 4 de espadas. É um momento de recuperação. Pode ser que alguns sejam hospitalizados, outros vão sair de férias, outros vão ficar recolhidos, né? Vão colocar no geral, todos vão se recolher. Para tentar recuperar emocionalmente, mentalmente e ter esperança, tá? Porque aqui tem a ver com a esperança. Eu sinto assim que o feminino, o sentimento é de que foi sabotado na energia, foi roubado, tirado algo, né? Aqui fala de casa, fala da estrutura de vida. O sentimento é de que foi sabotado, tá? Foi sabotado. Vamos ver aqui a intenção do masculino. Qual a intenção do masculino? O eremita e o cavaleiro de paus. Então, é aquilo que eu disse. Parece que a frequência que chega, assim, inicialmente é uma frequência muito de guerra, de conflito, tal, mas o que o masculino vai transmutar, parece que o masculino não vai, parece não, ele não vai revidar essa energia, sabe? Ele vai se isolar. Ele vai se isolar e vai tentar entender aqui. Porque tem uma energia de reflexão também, mas é uma energia ligada, como é o eremita,
é um arcano maior. Então, o espiritual pede que o masculino reflita, avalie melhor o caso do feminino, né? Entenda, está pedindo um entendimento aqui do masculino, sabe? É isso. Vamos ver o bloqueio. Qual bloqueio? Qual bloqueio do feminino? 3 de ouros e o hierofante não, o imperador. Então, tá bloqueada a colaboração, né, do masculino com o feminino. Tá bloqueado mesmo. Aqui fala que teve uma energia, eu não sei se vocês, quem estava aqui na outra leitura, né, mas aqui fala que a energia de encantamento que alguns femininos lançavam virou ao contrário, tá? E aqui fala que foi o relógio mesmo do universo, agora vem a colheita, né? Então tem uma energia de colheita aqui, tem um novo movimento para essa frequência do feminino. O feminino vai ter que entrar aqui nessa frequência do imperador com as de paus. Tem um novo movimento, um novo negócio, um novo aprendizado. E sai dessa frequência de encantamento aqui, sabe? Então aqui está falando que está proibida essa colaboração do masculino ali com o feminino materialmente, tá? Como era antes. Vamos ver o desafio. Olha lá, a torre. É isso mesmo, e o 7 de copas. Assim, o que era ilusório vai cair diante do feminino. Porque o 7 de copas é uma energia netuniana, é uma energia de encantamento, é uma energia de ilusão. Aparentemente você tem várias coisas, mas está acontecendo na sua cabeça e não é real, né? Em outra linha de tempo, se vocês quiserem assim falar, mas aqui a dificuldade vai ser mesmo o feminino soltar, porque tem um detalhe também aqui, essa transferência da carga para o masculino, o feminino também precisa entender esse momento como um momento libertador, né? É claro que a gente tende a ver o lado negativo, mas o lado positivo disso é que o feminino vai transferir um peso de uma família, de uma estrutura, vai tirar das costas e vai jogar na energia do masculino, tá? Vai sair das costas do feminino. Então, assim, tudo é dual, né? Tudo tem um lado positivo e um negativo ali. E do lado positivo é que todo esse rolê está acontecendo justamente para que o feminino tire um peso, um excedente das costas e coloque ali no masculino. Então o desafio é esse, porque o feminino também, se a gente pensar no 7 de copas, se preocupava com N coisas, e agora vai jogar ali para o masculino. Vamos ver a bênção aqui do feminino, o pendurado e o mundo. Então, aqui é assim, né, gente? Para a gente é de um jeito, para o espiritual é de outro. Não tem como a gente falar que é igual, não é. Porque aqui está falando que o feminino, a bênção do feminino é um momento de estagnação. Tem casos aqui que é desemprego, tem casos que é doença, tem casos que a energia vai ficar totalmente parada e a gente vem com o mundo, com o carro
e com a grande sacerdotisa. Então, quer dizer, 4 arcanos maiores como bênção. Então, aqui o espiritual está falando para o feminino: olha, você vai crescer, você vai expandir depois dessas perdas. É isso. Basicamente isso. Vamos ver a frequência do masculino. O bloqueio do masculino, 4 de copas e o 2 de espadas. Então, aqui está falando que está bloqueado para o masculino ignorar uma situação do feminino, porque aqui o masculino estava ignorando alguma coisa, tá? Ele não estava enxergando alguma coisa. Sinceramente, aqui fala dos olhos do masculino vendado mesmo. Sabe o que eu senti em alguns momentos falando? Que houve uma divergência de comunicação entre o masculino e o feminino. Vocês sabem que aconteceu isso comigo uma vez? Há muitos anos atrás, eu tive um relacionamento e a gente se afastou durante 16 anos. E quando a gente se reencontrou, a pessoa achou que eu estava passando por uma situação e eu estava passando por uma situação totalmente diferente. E a pessoa tomava atitudes que eu observando, eu achava a pessoa totalmente cretina, incoerente com o que estava fazendo devido à minha situação. E depois desse período a gente conversou e a pessoa falou: não, eu fazia isso porque eu achava isso e isso. Então, em alguns momentos da leitura, eu sinto que para alguns, para todos, é isso que está acontecendo. Então, segundo o ponto de vista que eu tenho, você está passando por isso. E segundo o seu ponto de vista, eu estou passando por aquilo. E, na verdade, são visões distorcidas. Porque aqui o masculino mostra a armadilha, tá vendo? O masculino totalmente cego. E assim, isso aqui está bloqueado. Então, quer dizer, o masculino estava assim. Ah lá, e o 3 de copas. E o pajem de espadas. Aqui provavelmente tem interferência de terceiras pessoas que ou estavam passando informações para esse masculino de uma maneira diferente, ou esse masculino estava tendo uma observação segundo o meio que você estava. É isso. Vamos ver o desafio desse masculino, a imperatriz e o carro. Então, o desafio desse masculino que eu tô vendo aqui fala muito de uma mudança do feminino, porque tá falando que o feminino aqui, depois desse momento de lamento, de perda, de murmúrio ali, vai ter um avanço. E esse avanço vai fazer com que esse feminino crie muito, né? Então, assim, tá falando de que isso vai acabar sendo um grande desafio o masculino, essa mudança, essa expansão que o feminino vai ter. Não entendi aqui por quê a temperança. Aqui talvez, pelo que eu estou entendendo, tenha a ver com essa conversa, né? Porque tem algo que vai chegar ao masculino, né? E o masculino ele vai ter que digerir alguma coisa em relação ao feminino.
E tem a ver com a prosperidade, tem a ver com o crescimento de ambos. Então, vai ser um desafio o masculino o desafio do masculino tá ali de frente com esse feminino. Eu não sei, a impressão que dá é que esse masculino ele vai ter um choque assim, ao se deparar com esse feminino, sabe? Porque tem uma questão de compreensão que vai ocorrer aqui. A bênção do masculino, o sol, e a energia do diabo. Aqui tá falando que vai ter uma libertação e um fim de um ciclo. Lembra que o feminino queria avançar, né? Avançar com muita força, né? E caiu. Por que que o feminino caiu? Aqui veio a resposta. Porque o feminino não finalizou uma questão ligada à família. Uma nocividade ligada à família. Tá? E tem a ver com uma toxicidade, como se relacionar com o outro. Ou uma questão de preconceito, de, como que chama? De complexos. Tem coisas aqui densas ligadas ao modo de se relacionar, tá? Apego, manipulação, controle. Aqui não daria para o feminino continuar com essa, vamos colocar, com um hábito, tá? Tinha algo muito nocivo. Tinha não, tem algo muito nocivo no feminino que está sendo depurado, tá? E tem a ver com aqueles encantamentos. Ó, e eu vou falar uma coisa para uma pessoa que está aqui, que colocou o comentário. Eu só vou te responder porque eu sou uma pessoa que eu demoro a aprender as coisas, né? Mas eu vou te responder. Você colocou, eu nunca fiz magia. Olha, eu não sei nem o que você está fazendo aqui no canal, sinceramente, sabe? Porque não é por aí que você está pensando. Então você está de gaiato aqui, você está navegando em terras que você nem conhece. Sem GPS é perigoso, sabe? Porque colocaram, eu nunca fiz magia, que não sei o quê. Ai, gente, sai fora daqui, em nome de Jesus, sabe? Vai buscar outra pessoa, sai fora daqui. Ó, isso aqui alguma coisa aí ligada à manipulação dentro dos relacionamentos, principalmente família, casamento, dinheiro, tá? E tá falando que vocês só conseguem quebrar isso agora, vai conseguir quebrar nos próximos dias e semanas quando o masculino entrar. Porque o masculino ele vai entrar e ele vai entrar com a energia do sol, tá? E ele vai conseguir quebrar isso aqui, ó. Que o feminino estava cavalgando com isso aqui, dentro de si. Não adianta. Então, aqui o feminino caiu do cavalo para o masculino vir e trazer a libertação e a renovação na frequência do masculino. Na frequência do feminino, como se fosse uma ativação, né? Um acasalamento das duas energias ali, para cortar uma nocividade que vem de família. Então, por isso que o feminino caiu do cavalo, tá? Caiu do cavalo mesmo para o masculino conseguir libertar o feminino. E tem a ver com essa estrutura antiga, nociva, que o feminino traz de família, tá? Vamos ver aqui o bloqueio do feminino com o masculino.
O julgamento e o 6 de paus. Gente, aqui, ó, o recado pro feminino é bem claro. Esquece o passado. Esquece o passado. Esquece. Se você acha que você deveria ter alguma coisa, tem direito a alguma coisa, esquece o passado. Esquece, assim. Elimina da sua vida isso. Porque tô falando em relação a, eu mereço. Lembra o 7 de ouros? Eu mereço colher isso, coisas de família. Não, sai fora disso porque tá bloqueado. Não adianta vocês achar que o veredito vai ser a favor de vocês, que não vai ser. Porque já não foi, né? Que já caiu do cavalo, quem não caiu já vai cair. E aqui a vitória é você realmente passar pelo julgamento, entender e seguir em frente. Mas aqui tá bloqueado recuperar coisa do passado, tá? Tá bloqueado mesmo. E aqui fala que muitos de vocês vão agir com ira, raiva em relação ao masculino. E alguns de vocês acham que a reação desse masculino vai ser negativa. Não, ele vai estar preparado para transmutar o que vem. Vamos ver o desafio do feminino com o masculino. O 8 de paus e o 9 de ouros. O desafio aqui, o feminino realmente estava esperando o 9 de ouros. Que era assim, eu sozinha, sozinho, muito bem reconhecido aqui, vitória, grandes transformações, mas aqui o resultado é o 8 de paus, movimento, comunicação, resoluções, mas não o 9 de ouros, que é o reconhecimento que o feminino estava buscando. Aqui fala que vem resoluções que trazem corte aqui, e vai ser assim numa energia do Cavaleiro de Paus, que é tudo acontecendo muito rápido e tendo que resolver e corte para cá e corte para lá. É o desafio do feminino mesmo. A bênção do feminino em relação ao masculino, o 9 de ouros e o as de ouros, olha lá. Tá vendo que aqui é como se fosse uma virada de ciclo, onde do nada ao tudo. Então, não vai ser na sequência que o feminino acha que tem que ser. Vocês viram como que eles são, né? Cai lá no mago. Lembra que você achou que você iria manifestar assim, assim, assado? Porque você é dono, você é a maga, você manifesta, você é... Eu tô lembrando até de uma mulher que falou assim, olha, eu sou muito poderosa, eu sou muito poderosa. A pessoa falava assim, é uma pessoa muito conhecida. Eu sou muito poderosa e ela acabou de ver essa semana que não é poderosa coisa nenhuma, né? Porque o que ela manifestou aí para ela foi bem difícil e está sendo. Enfim, são esses tombos que a gente toma do espiritual para a gente ver que a gente não sabe de nada e não tem poder de nada. É isso que eu falo, quem faz magia e fala, eu sou, meu pai de santo é isso, é aquilo. Gente, vai devagar, porque a gente faz um ebó, faz um trabalho e quem aceita é o espiritual. Se você não tem aquele caminho, o espiritual não aceita. Então, não é que o seu pai de santo é bom, não é que quem manda aqui não é a gente, é o espiritual. E mesma coisa quem é bruxo, quem é mago, quem é feiticeiro, quem é de ordem, tem que estar alinhado. É que nem eu falei da menina dos 40 países. É porque ela é uma grande bruxa? Não, estava no caminho dela. Ela veio de uma família bastarda, ela teve uma estrutura. E mesmo se não tivesse, estava no caminho dela. Porque tem pessoas também que não veem e vai. É que estava no caminho dela e ela estava alinhada com isso desde criança. Certo? Então é isso. Enfim, tem pessoas que são muito pesadas e que não pensam uma coisa, acontece outra. Entende? Tem a ver com o sistema de crença. Enfim, aqui o espiritual está falando que vai acontecer o que o feminino quer, mas no tempo que o espiritual entende que é.
Então, aqui fala que não vai ser na sequência que o feminino quer. Aqui vem o As de Ouros e o 9 de Ouros. Vem uma grande oportunidade que leva o feminino a esse reconhecimento. Olha lá, a Rainha de Ouros, tá vendo? Olha lá, ó. Olha lá. E, ó, o 6 de copas e o 2 de copas. E o rei de copas, olha só. E o 10 de ouros, tá vendo? O feminino vai chegar no que quer, só que não vai ser do jeito que o feminino quer, tá? Então, vai ter o 9 de ouros, vai ter aqui a conexão yin e yang acontecendo, a troca, vai ter a colheita, só que não vai ser do jeito que o feminino imagina, tá? Vamos ver o bloqueio do masculino em relação ao feminino. O bloqueio. 7 de copas, tá vendo? E o 2 de paus. Aqui nada de ilusão. Uma coisa que eles estão me mostrando, que esse 7 de copas, ele tá muito ligado a essa ilusão que o feminino criou de que consegue manifestar o que quer. Sabe? Esse 7 de copas para mim tem a ver com isso. Porque aqui o feminino, ele estava com um olhar no futuro que ele ia fazer isso, aquilo. E aqui tá vindo tudo como bloqueio. E essa energia é neptuniana, é energia de manifestação. E assim, tá fechado isso. E tem uma questão, como tá no bloqueio do masculino, aqui também está bloqueado o masculino olhar o feminino com esse olhar de confusão. Porque tem uma coisa também aqui, gente, o masculino, ele não conseguia entender o feminino. Então, o 7 de copas, para quem está recebendo, é uma energia de engano, de manipulação, de mentira, de pessoa folgada, que quer as coisas que é dos outros, sabe assim? É uma energia totalmente confusa, você não consegue ler a pessoa, sabe? Não consegue. E é uma energia assim de atrapalho mental, de depressão. Então, o masculino ele não conseguia ler as emoções do feminino. Então, agora está bloqueado isso. O desafio do masculino com o feminino, 8 de copas e o 9 de espadas, tá vendo? O desafio aqui é o masculino, ele precisa deixar ó, a sequência 7 de copas, 8 de copas. Tem a ver com esse mergulho, porque assim, ó, o masculino, ele vai engolir as emoções do feminino e ele vai conseguir, como ele está no eremita, ele vai conseguir catalogar, ele vai conseguir organizar o emocional do feminino. Ele vai conseguir. Porque um que ele é racional, né? E o outro que ele está com o poder do espiritual de entender o feminino. Então, aqui fala que o desafio maior vai ser ele organizar tudo isso, deixar de abastecer energias ali em coisas passadas e ajudar esse feminino nesse processo e soltar, né? Soltar essa frequência, soltar essa emoção estagnada. É uma energia de escorpião, gente, de controle mesmo. Vamos ver a bênção do masculino em relação ao feminino. 6 de paus e o pajem de espadas. Aqui tá falando que agora o carro, o mundo, a grande sacerdotisa e o pajem de espadas. Aqui mostra que todo aquele processo ali do feminino de avanço, de sabedoria, que vai acontecer de mudança tal, o masculino ele vai compreender perfeitamente, tá? Vem novas ideias, novas informações, e eu vejo aqui que o masculino ele vai ter um reconhecimento aqui, tá? É como se houvesse uma exposição positiva aqui do masculino,
diante de um 10 de copas, de uma família, ah lá, e o 2 de paus. É isso. Olha que, como que é a situação. Esse 10 de espadas, ele mostra essa energia do feminino achando que está sendo traído, né? Está sendo traído e fui traído, agora tudo na minha cabeça, tudo. E aqui, ó, a coisa vira de uma tal maneira de quem está no chão está sendo honrado aqui. E alegria e comemoração em família, sabe? Disso que vem pela frente, das coisas se resolvendo. E o feminino no 9 de ouros. Então, pelo que eu estou entendendo dessa dinâmica, algo que parece que vai acabar com o feminino vai ser a bênção. Vai ser a grande bênção para o feminino. E o masculino de um algoz se torna ali o grande salvador. É isso que eu estou vendo aqui, tá, gente? Vamos ver aqui. Para mim, aqui tem interferência de Netuno nessas comunicações. Mercúrio quadrado com Netuno, Netuno quadrado a Mercúrio, sabe? Vamos ver aqui. Futuro imediato, feminino. A força e a estrela. Então, o feminino aqui no movimento assim de tentar se controlar o máximo aqui diante de uma situação ligada a um grupo, tentando se controlar. Vamos ler futuro próximo, 3 de paus e pajem de espadas. Então, chega algum tipo de comunicação nova para o feminino, que vai trazer algum tipo de realização, uma comemoração. Um desejo vai ser alcançado do feminino. Vamos ver masculino, futuro imediato, masculino com feminino, 8 de espadas e rainha de paus. Então, aqui fala que o masculino ele não está vendo o feminino se aproximar com ira, machucado, não está enxergando. Futuro próximo, cavaleiro de copas, é isso, tá? O feminino ele vai fazer uma ativação no masculino, o feminino vai fazer uma ativação, mas vem com uma energia de ira ali, querendo transformar alguma coisa, e vai ser barrado porque vem o cavaleiro de copas, que lembra, o feminino vai botar para fora e o masculino vai engolir e vai transmutar em água, vai engolir fogo e vai transformar em água. Vamos ver o bloqueio do Yin e Yang, rei de paus e o imperador. Aqui está bloqueado para ambos essa energia do imperador, que é organização e lógica, ligada a uma casa, uma estrutura de vida. Está bloqueado as coisas avançarem. Vamos ver o desafio. Temos aqui o 7 de espadas e a justiça. Aqui tem alguma coisa ligada à justiça, tá? Um esquecimento, uma mentira, uma sabotagem, alguém fugindo da justiça. É para ambos. Sabotando aqui, fugindo de resolver alguma coisa e murmurando
o que poderia ser e não é. A bênção do feminino com o masculino, né? Do yin e yang. O 8 de ouros. E o imperador. Gente, ó, a bênção de ambos. No momento certo, as coisas vão mudar rapidamente, a organização vai ocorrer e aqui os resultados irão acontecer para ambos. Para ambos. Então, eu sinto assim que o desafio maior é sair dessa energia de sabotagem mental que está acontecendo, porque estão se escondendo, não querendo resolver uma situação, murmurando o que poderia ser e não o que é. Então, em breve aí vai ter o 8 de ouros, que é o resultado, e as coisas vão se organizar. Mas nesse momento, para todos nós, é momento de faxina, tá? De faxina mesmo. Então, segura a peteca aí, porque aqui o imperador fala de questão de casa, de lógica, organização de vida, de finanças, tudo. Tá tudo bloqueado, tá? Mas quando desbloquear é para os dois. E tem que ter essa liberação aqui. Vai ter que, eu acredito que vai ter um encontro do Yin e Yang. Lembrando que esses encontros, eles não precisam ser só carnais, sabe? Você encontrar mesmo a pessoa fisicamente. Vocês podem fazer uma projeção astral, tá? Um sonho lúcido ali, você vê a pessoa, encontra com a pessoa, você sonha, tá? Mas vai ter alguma coisa aqui, a dinâmica ali em Yang, a manifestação, a ativação, para que o masculino consiga libertar o feminino. Porque o feminino está na energia do diabo. Tá na energia do diabo. Tá? A energia do diabo com 10 de copas. Tá numa energia assim muito densa, ligada à família, tóxica pra caramba. E o masculino vem com a energia do sol, tá? Trazer a vitalidade novamente, tá? É isso que vai ocorrer, tá bom? Para quem quiser fazer essa leitura, eu vou soltar 5 senhas, tá, gente? Aí vocês entrem em contato, mais em conta para quem quiser fazer, ok? Então é isso, um beijo no coração de vocês. E até a próxima semana, tá bom? Tchau, tchau. Não poderia esquecer. Olha, eu gostaria de agradecer vocês. A gente teve 2 vídeos aqui do canal pelo Hype. Eu fiquei muito feliz porque foram mais de 500 mil pontos que os vídeos receberam. É muita coisa. Então, eu estou muito feliz com o engajamento de vocês aqui, porque no Poder do Oculto eu consegui atingir ali, com a ajuda do pessoal, um vídeo, né? E ficou, assim, no último ranking, né? São 100 lugares ali, e ficou no último durante um período pequeno. Nós aqui já foi 2 vídeos, né? Foram 2 vídeos e assim, em outra colocação, e eu fiquei muito feliz. Então, se tiver a opção de hypar esse vídeo, eu conto com vocês, tá? E daí aparece, se eu não me engano, quantos pontos precisa para hypar, né? Para subir para o ranking. Então, aí você fica de olho. E a gente pode hypar gratuitamente 3 vezes. Depois você tem que comprar um pacote para dar hype a mais, tá? Que daí ajuda a reconhecer o criador de conteúdo, no caso eu, meus guias e mentores. E é muito bom que dá visibilidade para o Despertar 369, tá bom? Gratidão a todos que ajudaram. Aí o Despertar tá 2 vezes já no ranking. Olha, um beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.